Boa noite a todos. Fé e equilíbrio. Duas coisas que até hoje estou tentando descobrir se eu tive algum dia. Até uns 40 anos atrás, talvez eu me perguntaria o que era fé e se eu tinha essa fé. Quando criança, eu fui convidado para estudar no colégio de padre. Eu fugi, escapei. Não era para mim ser padre. Isso me perseguiu por um bom tempo porque acreditava eu que me faltava fé e que eu não compreendia o que era fé. Hoje, pela primeira vez, depois de muito tempo, estou aqui para falar para vocês o que é fé e o equilíbrio. Duas coisas que a gente não percebe na gente. Pergunto para vocês, para abrir nossa conversa, quem aqui acha que tem fé? Levante a mão. Bom, já temos duas pessoas. Jesus disse que aonde tiver dois ou mais reunidos em seu nome, aqui eu estarei. Então, Jesus está aqui conosco também. Isso é muito bom. Fé nós todos temos. Desde criança a gente não sabe. Porque eu vou dizer para vocês que todos vocês vão lembrar de algumas situações que vão provar que vocês tiveram a fé. Nós temos várias formas de fé. A fé humana, nós temos a fé divina. E nós temos uma fé que eu descobri nesse estudo que eu fiz agora para essa palestra, para essa conversa, que é a fé natural. Essa é a fé que todos nós temos desde criança. Quando vocês eram criança, ou quando eu era criança, como tem uma criança aqui junto conosco, ela está em algum lugar, a mãe ou o pai pede, se joga. A criança se joga porque ela tem fé que o pai ou a mãe vai pegar ela. Isso é uma fé natural. Quando nós vamos a um hospital, nós vamos ao médico, nós temos que passar por uma cirurgia, nós temos fé. Nós não conhecemos aquele médico, nós não sabemos se nós vamos entrar na mesa de cirurgia e se nós vamos sair de lá vivo. Mas nós temos fé que nós vamos entrar e vamos sair. Se nós não tivéssemos fé, nós não sentaríamos numa mesa de cirurgia, não faríamos qualquer coisa nesse sentido. Se nós não tivéssemos fé, nós entraríamos num ônibus, porque nós não saberíamos se aquele dia o motorista poderia ser o último dia dele. Poderia desencarnar naquele momento que nós entrássemos no ônibus e tudo acabaria. Mas nós temos uma fé natural, nós não ficamos o tempo todo pensando que nós temos fé ou não temos fé. O mundo está girando agora numa velocidade impressionante. Quem é que está cuidando do nosso mundo para ver se ele para de girar tão rápido ou menos rápido? É uma fé natural. Nós acreditamos que o mundo vai continuar dentro de uma base equilibrada, fazendo aquilo que está programado para ser feito. Deus criou assim tudo que existe numa forma para funcionar corretamente. Mas o que é fé? Afinal de contas, nós não sabemos exatamente o que é uma fé. Diz a Bíblia, que nós encontramos a definição mais completa no livro dos Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, onde que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós temos fé, mas quem aqui já viu Deus pessoalmente? Nós vimos, nós sentimos, nós acreditamos, porque isso é uma força maior. É algo que está dentro de nós, do nosso coração. Nós não conseguiríamos dar um passo adiante sem acreditar nisso. Na etimologia, falando, a palavra fé, vem do latim, da expressão fides, fidelidade. Do grego, pistia, significa uma opinião de algo que é verdade mesmo sem qualquer tipo de prova ou verificação. É a mesma coisa no latim ou grego, só a forma de falar diferente. A fé, ela evoluiu. Antigamente, a fé ela era vista diferente. Existia as pessoas que tinham fé nos deuses.
vários povos romanos, o que realmente poderia dizer que não aceitava outro tipo se não fosse os deuses deles. O que mais apareceu com a fé e que deu a fé ao único Deus foi o povo hebreu. Até esse tempo da época dos hebreus, a fé era totalmente rudimentar. Primeiro porque naquela época não havia um raciocínio sobre fé. Se tinha que matar um animal, para sacrificar um animal para agradar o Deus Sol, para agradar qualquer Deus, Deus do amor, Deus da plantação, Deus da água, qualquer coisa, qual a lógica de matar um animal, matar um ser humano, como faziam os egípcios, para agradar? Aí o sol não aparecia, porque deu uma trovada, deu uma tempestade, os deuses estavam bravos com a gente. Eles não estavam nos correspondendo, eles queriam mais um sacrifício e por diante. Mas, depois da fé rudimentar e das provas pré-históricas, a fé foi o primeiro grande passo da evolução da fé, que foi o povo hebreu que começou realmente a modificar para uma questão de acreditar que existia um Deus que era criador de tudo, que realmente não tinha outra forma de ver o mundo se não fosse dessa forma. Após isso, com o advento do cristianismo, as coisas mudaram. Houve um ensinamento por parte de Jesus mais sublime, que até hoje nós não conseguimos entender. Nós paramos para pensar, a todo momento que Jesus passava em algum lugar, e tinha um doente, um cego, um surdo, e pedia, de alguma forma, Rabi, me salve, me ajude. Às vezes, dependendo da fé daquele que pedia, Jesus olhava para ele, ou tocava nele, ou a pessoa tocava em Jesus, e essa pessoa era salva. Jesus nunca disse, eu te salvei. Não, a tua fé te salvou. Se nós esperamos alguma coisa nos dias de hoje, nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé em nós, temos que ter fé em Deus, porque sem a fé em nós não conseguimos ter fé em Deus. Depois da parte do cristianismo, onde que os romanos ainda, por muito tempo adoraram os deuses, houve mudança na questão da fé, porque com a passagem de Jesus, a fé deixou de ser submissa e ela passou a dar esperança. Ela deixou de ser imposta para que ela pudesse ser aprendida. Com o iluminismo, a humanidade amadureceu mais a fé, amadureceu mais a forma de ver as coisas, de perceber elas. Foi após o iluminismo que apareceu o espiritismo e que promoveu a fé raciocinada. Em síntese, a fé primitiva evoluiu para a fé dogmática e, por sua vez, evoluiu para a fé racional. No Espiritismo, Allan Kardec diz que a fé ela tem que ser inabalável e somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Significa que eu, em 40 anos de idade, já passou, claro, é muito mais do que isso, né? Em 40 anos de idade eu não percebia a fé, o que era fé. Estudando para a palestra, eu descobri que eu tinha fé. Do meu jeito eu tinha fé. Porque muitas coisas que eu fiz na minha vida, que eu busquei, que eu modifiquei, foi por força de persistência, e essa força de persistência porque você acreditava num amanhã melhor, que poderia mudar as coisas não só para mim, mas para aquelas pessoas que dependiam de mim, e que eu poderia fazer diferença para alguém. Se eu estou aqui hoje, estou por motivação de continuar melhorando. A cada dia que nós passamos, nós temos a oportunidade de nos modificar exatamente onde nós percebemos a necessidade de modificação. Conforme a leitura, vocês podem perceber que nós não viemos nesse plano
para nos divertir. Nós viemos aqui para única, especificamente, nos aprender, descobrir, pagar as dívidas que nós contraímos em algum momento. Nós não somos espíritos evoluídos, nós somos espíritos aprendizes, nós somos espíritos devedores que estamos aqui para pagar as dívidas e, por sinal, eu sou um espírito mal pagador. Então, se eu tenho passado por dificuldade nessa vida, o que eu não acho que eu passei por muita dificuldade, é pela minha falta de fé, minha falta de equilíbrio e as minhas dívidas que às vezes eu tenho em não querer pagar. Em suma, em síntese, a doutrina espírita fala ainda que a fé é um fenômeno, são fenômenos mediúnicos, da finalidade da vida da evolução da humanidade, e possui respostas racionais, sempre obedecendo uma tríplice aspecto de ciência, filosófica e religião. Nós conseguimos provar através da fé religiosa, através da filosofia e através da ciência, porque o Espiritismo anda de mão dadas com a ciência, provando que para tudo existe uma explicação. É por esse motivo que nós temos o equilíbrio junto com a fé. Fé desequilibrada é loucura, é fanatismo. Eu tenho passagens que a gente recebe em algumas ocasiões, visitas de algumas religiões em casa, porque carregar uma Bíblia não é exatamente dizer que tem fé. Mas eu, particularmente, eu tenho bastante respeito pelas pessoas que têm essa capacidade de fazer isso numa sociedade onde que todo mundo sabe criticar e sabe olhar para as pessoas e dizer, esse é uma pessoa, se ela não tem fé, mas pelo menos ela mostra que ela pode fazer. Muitas religiões que bateram à minha porta tentando me converter a uma religião que eles acreditam. Não é da forma mais racional que eu possa ver essa religião, não. Mas eles acreditam, uma coisa que eu nunca, na minha vida, eu consegui fazer da melhor forma, como eles fazem. Leon Denis, ele foi um dos principais continuadores de Kardec. Ele diz, uma brilhante síntese sobre a fé dentro do Espiritismo, que a fé ela tem que ter uma fé com esperança e consolações. A fé é a confiança da criatura em seus destinos. Eu não sei quanto a vocês, se cada um de vocês acredita num destino, mas vocês todo dia fazem um caminho para criar um destino. Todos os dias nós transformamos aquilo que nós queremos, para o bem, para o melhor ou para o pior. Nós vamos sair daqui desse plano um dia, a coisa mais certa que nós temos, que nós conhecemos, é que um dia nós vamos desencarnar. Essa é a coisa mais certa que nós vamos ter. Por que nós criamos tanto medo da morte, então? Por que nós não temos tanta confiança num futuro, que nós somos espíritos imortais? O que eu tenho aqui, nesse momento, isso aqui é um corpo. Eu sou espírito. É o meu corpo, mas eu sou espírito. Isso aqui será um dia abandonado. Voltará das origens, para a Terra. Eu vou continuar em outros planos. Um dia poderia voltar para cá, ou para outros lugares. Vai depender da minha evolução. Só que todo esse caminho que nós temos que fazer para nós percorrermos para o nosso melhoramento, ele pode ser evoluído exatamente quando a gente cai. É contraditório. Se nós temos dificuldades, se nós passamos por problemas, nós temos doenças, é uma forma de mostrar para nós que nós temos algo que aprender com isso. Porque a todo momento nós achamos às vezes que nós somos imortais. A todo momento a gente acha que a gente é melhor que qualquer outro. Na verdade nós somos iguais. Eu não sou melhor que ninguém.
Eu tenho muito para aprender nessa vida e prefiro dizer para vocês que sou pequenininho. Se Chico Xavier dizia que ele era um cisco, o que eu sou? Uma poeira? Não sei. Eu devo ser algo tão microscópico, porque se Chico era um cisco, eu não sei o que eu sou. Mas Chico, na sua caminhada, ele passou por muitas coisas, foi testado o tempo todo, mas ele tinha algo que eu não tenho, bom coração. Tinha paciência para com os outros. Antes de chegar aqui nessa palestra hoje, eu provei que eu não era um espírita. Eu era um espírita aqui dentro da casa. Lá fora eu não estava sendo espírita. Uma pessoa chegou próximo ao meu carro, que eu estava tentando estacionar, estava tentando sair. E ela parou ali atrás e não me deixou sair nem para frente nem para trás. Eu xinguei ela. E assim que eu xinguei, eu disse, bom, espírita, é bom, tu vai dar uma palestra? Tem coragem de dizer isso lá na frente para todo mundo, que é capaz de fazer isso? Isso você sabe o que é? É a falta de equilíbrio. É a falta que a gente tem no nosso dia a dia, que nós estamos ocupados com muita coisa, atribulado, celulares, notícia o tempo todo. Desequilíbrios, que é a última coisa que nós vimos nessas eleições, por exemplo. Quantas inimizades nós criamos, a troca de nada. Tinha gente que achava que a política era um apocalipse, que ia acabar tudo. Que ia mudar porque ia entrar um governador, vai entrar outro, que um vai matar todo mundo. Meu Deus, cadê a nossa fé? Que homens que nós somos? Que a nossa crença, ela acaba exatamente quando alguém vem e diz que vai aplicar alguma coisa no... Tudo que é para acontecer nesse mundo, nessa vida, vai acontecer. Tudo está preparado. Não que seja algo robótico, que é, não, vocês vieram que vocês... Não. Mas é para ser assim. O que nós não tivermos devendo, nós vamos ter crédito. No meu caso. Eu estou pagando um pouquinho de juros. Como eu sou mal pagador, estou pagando a prestação. E quando atrasa as prestações, eu ainda tenho que pagar os juros. Então, adiante. Ninguém adquire fé sem ter passado pelas tribulações duvidosas. É o que eu estava comentando até agora. Melhor aprender com uma dificuldade. Melhor a gente saber que a gente cai, a gente pode levantar sem reclamar. Melhor a gente aprender com dificuldade, porque ela vai ficar impregnada na gente. Tudo que é muito fácil, passa muito fácil. A gente esquece muito fácil. Eu acredito que um dia nós vamos chegar ao ponto de olhar para trás e dizer, eu poderia ter feito diferente, como eu já fiz. Só que aquilo que passou eu não posso mudar. Aquilo que vem hoje e amanhã, eu posso. Eu posso ser melhor. Se a fé então é profunda, ela é inabalável, ela habilita o superar os maiores obstáculos, por que nós não praticamos um pouco o que nós temos dentro de nós? Nós sabemos que Deus existe, nós sabemos que nós podemos superar. Se nós não podemos superar hoje, nós vamos estudar para amanhã superar. Quantas pessoas desempregadas que às vezes lamentam. Mas ao quão elas estão preparadas para um mundo que se modifica todos os dias? O que nós aprendemos hoje, amanhã vai ser ultrapassado. As crianças que têm hoje, que nascem hoje, os jovens, que eu gostaria muito que estivesse junto na casa espírita, para continuar esse trabalho, para renovar isso. Eles têm uma diferença entre a gente e eles. Jesus dizia que venham a mim aqueles que são os doentes, aqueles que precisam. Nós somos doentes. Eu preciso. Eu tenho que reparar muitos erros que eu fiz, que eu cometi, hoje e nos tempos que eu não lembro mais. Os jovens de hoje, eles podem não estar dentro de uma igreja, eles
pode não estar dentro de uma casa espírita, mas eles têm um diferencial da gente. Os jovens de hoje, eles não querem o mal de ninguém. Pelo contrário, você vê muitos jovens que eles chamam a atenção da gente quando a gente comete um erro, quando a gente comete um deslize, desnecessário. Eu ouço isso muito minha filha, tem 20 anos. Se eu conseguir, nós conseguíssemos trazer, espiritualizar jovens dentro de uma casa espírita para que eles raciocinassem tudo o que ocorre, nós teremos o mundo de amanhã vai ser muito melhor. Tenha fé nisso. Eu acredito nisso. O que nós vimos no passado era uma fé cega, não raciocinada. Se a fé cega, religiosa, que anula razões e submete aos dias de outros, conseguiu fazer tantas coisas nesse milênio de existência, em tantas vidas que nós já tivemos aqui. Outro dia, numa palestra, um palestrante falou que ela acredita que nós temos em média de 800 encarnações nesse mundo. Se nós pegarmos que cada vida que nós temos aqui tem uma média de 80 anos, 60 anos, vamos pegar uma média de 80 anos, porque nos dias de hoje a medicina vem nos auxiliando, nós vamos chegando mais próximo aos 100. Mas vamos pegar uma média de 80 anos. Se nós viemos aqui, ficamos 80 anos nesse plano, nós voltamos e ficamos mais uns 100 lá, e voltamos, quantos mil anos nós temos? O que nós aprendemos até hoje? Por que nós estamos aqui ainda tão atrasados? Nós temos um coração bom, nós podemos fazer a diferença para alguém, um bem, uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês. Nós conseguimos fazer bem para alguém sem cobrar nada em troca, sem vislumbrar. Papai do céu, olha, aquele meu filho ajudou aquele outro, ele demonstrou amor ao próximo e mostrou amor a mim. Eu vou abençoá-lo, vou dar a ele uma acerto da Mega Sena. Não espere por isso. Nossa fé tem que ser verdadeira. Nós temos que ter esperança nos dias melhores para nós. A fé é a mãe dos nobres sentimentos e dos grandes feitos. Prova isso que todos os homens de grande fé tiveram nesse plano, que a gente conhece histórias. Se você olhar para trás, histórias bíblicas, histórias que a gente pode ouvir. Noé e construiu uma arca e que todo mundo riu dele. É bíblico, está lá. Eu fico me perguntando às vezes, como eu sou cético em muitas coisas, fico perguntando até onde isso é verdade. A dúvida que faz com que o meu equilíbrio de fé não seja exatamente aquilo que eu preciso que seja. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que buscar informações que eu não acredito. Davi, que derrubou Golias, que tinha muita fé, que acreditou, enquanto o exército tinha medo de Golias, Davi encarou ele e derrubou ele. Porque ele tinha Deus junto com ele, assim ele acreditou. Quantos homens que morreram em nome de Jesus quando Jesus esteve aqui? Quantos seguidores Jesus teve quando ele esteve aqui? Que a população naquela época que Jesus esteve aqui era de 170 milhões de pessoas nesse mundo. Hoje nós temos quase 7,7 bilhões de pessoas no mundo. Diariamente nasce 280, 300 mil pessoas por dia. Morrem 150, 180 mil pessoas por dia. Quer dizer que todo dia nós temos superávit de pessoas. Todo dia nosso planeta aumenta. Todos os dias você vai ouvir muita gente dizendo que está morrendo muita gente. Mas muita gente nasce, mas não conhece. Isso que é registrado, e aquele que não é registrado fica onde? Os grandes feitos da humanidade, por pessoas que
passaram e que nós conhecemos como Chico Xavier, como Jesus Cristo, que ensinou muitas coisas a nós e poder ter oportunidade de aprender para evoluir, o que geralmente a gente não faz. Eu ouço muito, eu estive na faculdade há pouco tempo, e eu ouvia muito de que as pessoas diziam, mas não tem mais idade para estar na faculdade? Desde quando que idade proíbe alguém de aprender? Desde quando que a idade diz que você não pode ensinar alguém? Desde quando que uma idade, uma condição de uma pessoa de estar como rica ou pobre, não tem a condição de amar ou de ser amado? O espírita conhece e compreende a causa dos seus males. Eu estou espírita hoje, há pouco, meia hora atrás, uma hora atrás, não estava espírita não. Eu reconheci que eu cometi um erro. E a todo momento que nós cometermos um erro, que nós tivermos condições de analisar, nós parar e dizer, não, eu errei. Se tiver oportunidade, não deixa passar em branco. Peça perdão, peça desculpa. Isso é humildade. Isso vai fazer de nós pessoas melhores da manhã. Isso vai transformar cada um no seu coração. Se a fé é obtida pelo exercício da razão, por meio das sucessivas existências que nós temos nessa vida uma oportunidade de melhorar um pouco. Porque não podemos fazer um milagre, esperar que, num passar de mágica, a gente realmente consegue se transformar e ser um Chico Xavier. Para não falar que, espero ser um discípulo de Jesus. Não. Se nós conseguirmos ser um Divaldo Franco, não, ainda está longe. Se nós conseguimos ser um palestrante que realmente seja admirado, um padre João Bachmann, um orador que você possa ouvir, um filósofo, um carnal da vida, um Ponté. Todos os dias você pode ouvir maravilhas que ele nos ensina. Análise da filosofia que nos faz avaliarmos o que nós somos. Só que, para muitos, sair da onde que estão, para analisar o que está sendo feito, para o que está acontecendo consigo, é meio difícil. Porque nós ainda estamos no meio parado, numa fé dogmática. E nós achamos que isso nós vamos evoluir e, na verdade, nós corremos o perigo. Porque nós não acreditamos em algumas coisas, achamos que, mas não acreditamos. Enquanto nós não tivermos fé em nós mesmos, nós vamos descobrir que essa fé dogmática, que cria fanatismo, lá atrás, ela matou muita gente. Hoje ela também mata. Diferente daquela época, que na época se matava a pessoa. Hoje ela mata diferente. Ela cria as diferenças que nós temos de um para o outro. De um pobre para um rico. De um mendigo na rua. Se eu passar agora na rua ali e alguém veia com a roupa suja, às vezes, a pessoa está fedendo. Eu vou virar as costas, eu vou sair. É um irmão. Não está nas minhas condições, mas eu não sou mais que ele. Um dia talvez nós passamos pelo mesmo local, nós estivemos no mesmo lugar que ele esteve. Mas isso ainda vai mudar. O que nós não podemos é esquecer que quem tem a fé raciocinada, ele sabe que em todas as diversidades da vida, tudo que nós encontramos, nós podemos nos melhorar, modificando-nos, nos melhorando e fazendo melhor para os outros e para nós mesmos. Existe um processo que a gente conhece bastante, acho que vocês também já ouviram falar, pelas
pelos cursos que o José Fernando, ou como outros conhecem, Zé Araújo, Conhece a Ti Mesmo, nos livros que trazem, que estão aqui, que com certeza muitos de vocês leram, os outros não, que ensina que conhecer a si mesmo. O que é conhecer a si mesmo? É cada um cuidar de si, é cuidar. Quando nós cuidamos de nós cuidamos do próximo. Porque uma sociedade, ela existe assim. Nós estamos numa sociedade porque nós não podemos viver num canto isolado, tentando agradar a Deus, como se nós não vamos cometer nenhum crime ali, nenhum erro. Quando nós estamos aqui em sociedade, eu posso ofender alguém, mas eu vou aprender quando eu ofender esse alguém a pedir perdão, a pedir desculpa, a descobrir meu lado humilde. Essa fórmula que conhece a ti mesmo, que significa cuida de ti mesmo, cuidar das outras coisas, cuidar do planeta, cuidar de tudo que nos cerca. Ela tem que ser uma coisa aplicada, um princípio aplicado desde a hora que a gente acorda de manhã até o momento a gente ir dormir. Porque a cada momento que a gente passa, que a gente tem conhecimento do que nós podemos fazer e do que nós não podemos fazer, nós temos capacidade e incapacidade de fazer coisas. Muitas coisas nós não temos a condição de... Eu não posso ser um cantor, eu tenho uma voz péssima para cantor. Não sei cantar. Mas eu posso fazer algumas coisas que estejam no meu alcance. E é isso que eu tenho que praticar. Nessa vida, eu não posso ser um cantor. Quem sabe na outra eu consiga uma melhor voz de ser cantor. Mas nessa vida eu consigo falar. Não na melhor voz, mas eu consigo. O que nos resta, o que nós devemos procurar, acima de tudo, que até agora nós falamos de fé, mas nós não falamos de equilíbrio. O que vem antes, a fé ou o equilíbrio? Ou as duas coisas estão juntas? Se a minha fé ela é uma fé desequilibrada, eu vou acabar prejudicando muita gente. Se eu tenho um equilíbrio bom, eu consigo buscar a fé. Se eu tenho fé, eu consigo me equilibrar. O ponto de equilíbrio, ele está em tudo na nossa vida. Alguém aqui já passou uma noite sem dormir? As mulheres atingidas, né? Os homens dormem, roncam. Eu faço isso. As mulheres, elas estão ali acordadas, cuidando dos filhos, chorando. Às vezes a mulher cutuca o homem, vai lá a tua vez. Quando eu digo que as mulheres trabalham o dobro que os homens não podem sentir 10% das dores das mulheres, que nós somos espíritos em experiência, e que ainda assim nós achamos que nós fizemos muito em casa, nós temos que aprender com as mulheres a nos modificar para equilibrar a razão da existência de um homem e de uma mulher. Como espíritos, nós devemos ajudar, auxiliar aquela pessoa que está do nosso lado, nosso marido, nossa esposa, nosso filho, a todos que nos esteja perto. Aqueles que estão longe estarão perto do nosso coração, na oração, naquilo que nós vibramos de bom para com eles. Quantas vezes alguém já parou para pensar, caiu um avião ontem, morreu 100 e poucas pessoas. Alguém já fez uma oração para essas pessoas? Acredito que já muita gente deve ter feito. Mas muita gente nem lembrou que essas pessoas morreram ou não souberam. Mas se falar da novela, com certeza vão saber. Eu digo para vocês,
O momento de mudança, ele começa quando nós aceitarmos que a presença de Jesus está conosco e que nós podemos nos modificar porque Ele está nos auxiliando. Que os espíritos bons e amigos estão junto conosco. Quando vocês acharem que, vocês estão longe, que eles estão longe, é porque vocês estão se distanciando deles. Quando vocês passarem uma noite sem dormir, vocês vão descobrir quanto que ela vai te fazer falta. Quanto outro dia vai ser penoso, porque você vai estar desequilibrado. Quando você deixar de comer, vocês vão ver quanto o estômago vai roncar e quanto isso vai te fazer falta. O equilíbrio está em tudo na vida. E a todo momento nós temos que buscar ele. Se você deixar de se alimentar, vocês vão ficar com problema de saúde. Se você deixar de dormir, vocês vão ter problema de saúde. Tudo que vocês fizerem em excesso ou na falta, tem que ter um equilíbrio. Remédio demais é veneno. Veneno na quantidade certa é remédio. Agradeço a todos vocês pela oportunidade de estar aqui e que eu possa ter trazido a vocês pelo menos alguma palavra que possa incentivar a mudança para o dia de amanhã. Obrigado.